Agora eu quero compartilhar com vocês a segunda visão. Eu me via em um luau. Quando eu olhava, tinha muitas pessoas deitadas no chão, olhando para as estrelas, tinha outros que estavam em pé. E de repente eu olhava para o céu e eu começava a perceber uma nuvem escura se aproximando. Então ela se formava em uma nuvem escura, como se ela fosse chover, como se fosse ter uma tempestade, mas não chovia. E daquelas nuvens saíam muitos ventos, ventos fortes. E eu olhava para aquela nuvem e eu começava a perceber que tinha algo de estranho ali. Quando eu olhei para minha frente, tinha uma árvore. E essa árvore, ela era uma árvore seca. Era aquela árvore que tinha acabado de cair as suas folhas e só tinha os galhos secos. Prontamente eu subi naquela árvore, eu estendi as minhas mãos para o céu, em direção àquela nuvem, e eu comecei a repreender todos os demônios que estavam naquela nuvem. E de repente, aqueles demônios, eles vinham para cima de mim como sombras. E eles vinham em minha direção. Enquanto eu levantava minha mão, eu podia sentir eles passando na minha mão. Foi muito interessante, porque quanto mais eu repreendia eles vinham com muita fúria em minha direção. Aquela tempestade ali de vento, ela passou, os demônios dissiparam, né? E aí aquelas pessoas, elas começaram a olhar pra mim. Elas começaram a ficar admiradas. E algumas pessoas vieram falar comigo. Eu lembro que pessoas vieram perguntar qual era a igreja que eu congregava. E eu dizia para aquelas pessoas assim: essa é a minha hora de pregar o evangelho. Essa é a minha hora de pregar o evangelho. E aí eu me acordei. Depois eu entendi que quando o ser humano, para que ele entenda a gravidade do que está acontecendo, é necessário que ele enfrente algo que vai trazer dores, aflições, para que ele verdadeiramente entenda que, você tinha razão. E quando a gente está vivendo em um momento de abundância, alegria, aparentemente uma alegria falsa, sabe, que tá tudo bem, você não dá muito ouvido. E eu acredito que quando eu olhei para aquela tempestade, eu sabia que algo estava se aproximando, e eu repreendendo, aquelas pessoas, elas começaram a ver que de fato, aquela nuvem ali, porque foi manifestado para todos verem, que ali existia uma atuação maligna que estava trazendo algo estranho, algo de ruim iria acontecer. Na última visão, eu entendi que quando Deus disse que esse era o tempo de pregar o evangelho no tempo, porque geralmente a palavra de Deus diz que se prega o evangelho em tempo e fora de tempo. E eu entendi do Senhor que este era o tempo verdadeiramente que precisaríamos pregar o evangelho com muito fervor. Nós precisaríamos estar estar com a mentalidade do reino arraigado, com muito entendimento das escrituras, para que a gente viesse pregar o evangelho, porque algo ruim iria acontecer sobre a terra. E a gente, como sendo filho de Deus, conhecendo que há uma esperança, conhecendo que Jesus é a luz do mundo, que a gente não precisa temer, é onde a gente vai levar essas boas novas para aqueles que estão em aflição. Porque, gente, preste atenção, quando algo vem sobre a terra, não é porque Deus está ocasionando, é porque Deus está nos avisando que vai acontecer alguma coisa e que Ele vai vir intervir, Ele vai ter que destruir o mal, Ele vai ter que fazer alguma coisa. E não pense você que quando Deus se levanta para julgar a terra, não acontece nada. Acontece porque Deus é santo, e quando a sua glória, ela se manifesta, tudo que está contaminado, ela precisa ser destruída. Porque Deus, em sua santidade, Ele é puro, e Deus, Ele não se mistura com o pecado. Então, Deus, olha para Deus como Ele sendo um agente purificador. Porque quando a gente coloca uma roupa para ser alvejada, toda a impureza, ela vai ter que ser eliminada. É a função do alvejante purificar. E é exatamente assim que acontece. Quando Deus se manifesta com justiça na terra, aquilo que é impuro, aquilo que é profano, aquilo que está contaminado pelo pecado, vai ser destruído. E o que é que acontece? Deus, ele não veio matar o ser humano, porque Deus, ele fez o homem à sua imagem. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente precisa entender que para a gente ser desviado desse julgamento que vem contra a terra, o homem que vive em pecado, ele precisa abandonar, para quando a glória do Senhor se manifestar na terra, como uma glória que vem intervir a maldade humana, que vem purificar, que vem estabelecer o seu espírito de santidade, o seu espírito de temor. É necessário que o homem se alinhe com Jesus, para que quando essa glória vier, ela não encontre em nós pecado e impureza. Porque se essa glória ela vier sobre a terra e ela encontrar pecado e impureza, e qualquer coisa que venha contaminar a nossa alma, tenha certeza que seremos fulminados pela santidade de Deus. Mas lembre, esse não é o desejo de Deus. Por isso que ele vem nos alertando. Olha, você, o homem mau, abandone os seus maus caminhos. Sabe, ele está dizendo, pecador, limpe as suas mãos. Se arrependa, se volte para o Senhor. Porque ele já disse, o mundo, ele está seguindo para a destruição. E chegará um dia que Jesus vai voltar e ele vai acabar, ele vai arrancar o mal da terra. Ele vai arrancar o mal da terra com o sopro da sua boca. E ele vai estabelecer novos céus e uma nova terra. E só vão ficar nessa nova terra e nesses novos céus aqueles que estiverem em aliança com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos e não tem filhos especiais. Deus, ele estendeu a sua graça para toda a humanidade. Foi isso que Cristo veio nos anunciar. Por isso que a gente, cristão, crente, a gente crê no evangelho, porque a gente anuncia boas novas. Por isso que a gente fica insistindo na pregação do evangelho. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que ninguém venha a perecer, mas que todos sejam salvos. E aí eu quero falar para vocês,
Olha aqui no capítulo 38, no versículo 18, quando Deus ele diz que vai julgar Gog, olha o que acontece. Mas assim diz o Senhor soberano, quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará, pois o meu zelo em minha ira ardente sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que se rastejam pelo chão, todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Você entende? Porque Deus, ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Quando ele se manifesta, gente, ele é como uma voz de muitas águas, ele é como um trovão que estronda, sabe? Então assim, e é isso que acontece quando Deus, ele se manifesta na terra. É isso que acontece, os montes se abalam. Em Salmo 46 diz que quando ele ergue a sua voz, os montes se abalam, os montes se derretem. Ele põe fim às guerras. Ele diz, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. Então, a gente precisa entender que Deus não é o causador da maldade, das coisas que acontecem ruim. Não, ele estabeleceu um tempo para restaurar todas as coisas. E até lá, meus amigos, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então, Cristo está dizendo que enquanto vivermos na terra, teremos aflição, mas a gente precisa permanecer crendo nele, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Mesmo que aconteça coisas mais tenebrosas na terra, não precisamos ter medo, porque ele é o Deus que nos salva, sabe? A gente eleva os nossos olhos aos montes e nós nos perguntamos de onde virá o nosso socorro, o salmista diz, mas a gente deve falar igual o salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui no comentário da Bíblia, ele fala assim, em vez de ser agente da ira divina, Gog seria o seu alvo. O Senhor derramaria sobre ele o zelo e a ira ardente que havia derramado sobre Israel. E aí ele diz aqui, a cena seria tão assustadora que até mesmo os observadores inocentes tremeriam de pavor, a terra também estremeceria e faria montes, despenhadeiros e muros desabarem. Então você entende, minha gente, que a terra, ela também sofre abalos com a guerra espiritual, com aquilo que está acontecendo no mundo invisível. E às vezes as pessoas, por incredulidade, não acreditam. Acham que a nossa vida é só essa que a gente pode ver. Não, mas existe algo invisível que transcende o material. E a palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso. A palavra de Deus em Efésios 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra poderes espirituais. Contra potestades, contra principados que atuam na região, eles atuam nos ares, onde a gente não pode ver com os olhos naturais, mas a gente vê com os olhos espirituais. E quando é que os nossos olhos espirituais eles são abertos? Quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. É necessário que você creia nele, para que você veja com seus próprios olhos, com o seu homem regenerado, o seu homem interior, e que você consiga ver o invisível. Em nome de Jesus, que você possa refletir sobre isso que eu estou falando, e que se você não crê em Jesus, que você possa crer, que você possa abrir o seu coração. Eu oro para que Deus tire todo o coração de pedra e ponha um coração de carne no qual, sabe, tem o desejo de conhecer e crer em sua palavra, porque a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. E tudo que está na Bíblia está se cumprindo, e cada vez mais vai se cumprir. E eu creio que, como o Senhor disse na última visão, a taça foi derramada. E quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Se nesse tempo você invocar o nome do Senhor, não importa o que você esteja fazendo, não importa onde você está, se você invocar o nome do Senhor, se você dizer, Jesus, eu creio em você, vem fazer morada em mim, eu quero fazer parte da tua família, eu tenho certeza que imediatamente a presença de Deus, a presença de Jesus, através do seu Espírito, virá sobre você, como uma inundação, como um vento impetuoso, porque Deus é o mais interessado em nos salvar.